das figuras mais marcantes de Pirapora e região, ex-prefeito, empresário, teve disputas acirradíssimas, não somente em Pirapora e região, e está aqui conosco para falar toda a trajetória e também sonhos e projetos. Seja bem-vindo, Varno. Ei, Madalena, é um prazer estar aqui no seu canal. Pirapora que acontece, a gente tem visto bem acompanhado, muito bem lido, assistido, ouvido, e quero te falar que estou à disposição de você, dos ouvintes, dos seus seguidores, estou aqui à disposição. Pode me revirar de pé na cabeça, de cima para baixo, de baixo para cima. Isso é bom. À disposição. Você governou 2 cidades, né? Primeiro Lagoa dos Patos e depois Pirapora. O que explica essa transferência política para Pirapora? Isso já foi falado e cantado várias vezes. Na realidade, Lagoa dos Patos eu tenho um carinho muito especial, porque Lagoa dos Patos foi a minha vida, a família da minha mãe, a família do meu pai. Meu pai e minha mãe são de Lagoa dos Patos. Nós começamos a militar na política de Lagoa dos Patos, tanto meu avô materno, como meus tios paternos, como meus tios maternos, todos governaram Lagoa dos Patos. Várias vezes, tios meus, de parte de pai e de mãe, foram prefeitos, meu avô foi prefeito. E chegou um momento que chegou a minha vez, porque minha infância foi em Lagoa dos Patos, minhas férias, minha primeira empresa eu tive em Lagoa dos Patos. Eu era comerciante lá, tinha um armazém com 16 anos de idade. E ali a gente militando na política desde criança. Na perna de meu avô, com 4, 5 anos de idade, a gente já brincava de fazer discurso. Então lá começou a nossa história política. E Pirapora é minha cidade natal. Eu nasci em Pirapora, morei em Pirapora até os 7 anos de idade, nunca desvinculei de Pirapora, nunca desliguei. E daqui a gente foi para Montes Claros, morar em Montes Claros. Eu fui mais novo, eu fui com 7, 8 anos de idade, mas minhas irmãs já foram para lá, moças, os irmãos mais velhos, rapazes. Eu que era um dos mais novos lá de casa, fui ainda criança, mas a nossa infância, meu pai ele tinha uma serraria aqui em Pirapora, e quando se serrava madeira, era ali na Benjamin Constante. Até hoje tem a casa dele, que era nossa, onde eu nasci na fundação, mas minha infância foi toda nessa casa. E lá nessa casa tem ainda o espaço que era a serraria de meu pai, que serrava madeira para as pessoas fazer os travamentos da casa. Então a história nossa, a raiz nossa é Pirapora e Lagoa dos Patos. Quando você olha para o período em que administrou Pirapora, qual obra e decisão que você considera que realmente mudou a cidade? Não, todas as obras que a gente fez, a gente fala que tem uma significância para a cidade. Sim. Ou tem para alguém. De um asfalto, que era a coisa mais simples, uma das coisas mais simples que uma prefeitura faz é asfalto. Porque o asfalto, se a prefeitura dormir, todo mundo estiver dormindo no sábado, domingo, feriado, o dinheiro das receitas da União, do Estado e do município, ele vai cair na conta da prefeitura. Então, a prefeitura fazer asfalto é a coisa mais simples que tem. E ela é importante porque ela leva ali o conforto para a pessoa que está na poeira e na lama. Mas todas as obras têm a sua importância, porque essa é uma obra pequena, mas está ali, tirou a pessoa da poeira e da lama. E tem as obras emblemáticas, como, primeiro, o mais importante, Pirapora era uma cidade que era marginalizada. Sim. Do passado, da história das gestões passadas e tudo mais, que ficou aí antes da gente assumir o município, muitos anos, numa condição de uma cidade que ninguém conhecia, aliás, conhecia, mas marginalizada, e que nós demos outra cara para Pirapora. Tanto é que quando essas obras importantes que nós construímos, que mudou a cara de Pirapora, podemos citar centros de convenções, podemos citar ali a Orla. Você lembra, Madalena, que você é um pouco mais nova do que eu, mas você lembra que a Orla que tinha lá era 4 quiosquezinhos com uma áreazinha de evento no fundo, que é uma coisa bem tímida, bem humilde, que atendeu muito para a época. Mas depois nós fizemos uma grande área de eventos, que já tivemos eventos lá que tinha 30, 40 mil pessoas. A gente conta por causa da área de metro quadrado. Então, o centro de convenções, a Orla, as avenidas importantes, como a Avenida Brasil, que tanto ficou lá que ninguém nunca fez a Avenida Brasil. Você lembra? Precisou de eu entrar na prefeitura para poder tirar a Avenida Brasil daquelas pedrinhas de paralelepípedo. A Jefferson de Tirana, você lembra que era asfaltado só uma parte dela, a outra era chão, as carretas passavam para as indústrias de chão. Precisou
a gente ganhar a eleição, ser prefeito para fazer a Jefferson de Tirana. Então tem avenidas importantes que nós fizemos, todas as avenidas importantes foi feito na nossa gestão, na minha gestão e na gestão da prefeita Marcela. Eu quero aproveitar a oportunidade de deixar um beijo e um abraço para ela e para meus filhos. Você pega a Avenida Benjamin Constante, imagina Pirapora hoje sem a Benjamin Constante, e que foi um fato de Marcela ter perdido a eleição, porque o dinheiro que nós gastamos para fazer aquele asfalto da Benjamin Constante, ele é um asfalto de peso pesado, para tráfego pesado. Então é um asfalto que ele não é igual ao asfalto do beco ali na Cidade Jardim, ou um asfalto aqui no Cícero Passos. Ele é um asfalto que ele é feito, que custa 4, 5 vezes mais caro, porque a base é para carreta, para ônibus, para caminhões carregados. Mas a gente entendia que o espírito público nos obrigava a fazer aquela avenida naquele momento, para tirar todo esse fluxo de quem está entrando e saindo da cidade, sair ali daquelas ruas principais como a Felipe Sampaio, a Rodolfo Malar, e jogar na Benjamin Constante. Hoje eu não consigo ver Pirapora sem aquela avenida. E ligar os bairros ao centro, mais perto. Antigamente, sim, Cidade Jardim era um bairro isolado e longe do centro. Hoje, com 5 minutos, você sai da Cidade Jardim, vai no São João, da Cidade Jardim. Então, todos são emblemáticos, mas também não posso deixar de esquecer de falar do hospital, junto com o Centro Viva a Vida, que são obras que, se eu tivesse sido um mau gestor, se eu tivesse sido um prefeito que não tivesse atitude, a gente estaria até hoje com aquela fundação antiga. Mas eu aproveitei uma chuva que caiu lá, uma paredinha, fui lá de noite com meus secretários, todo mundo, e com o Marcos, acabei de derrubar o hospital, para convencer o governo do estado que a gente tinha que fazer a obra de maneira que seria um hospital que o povo de Pirapora merece, um hospital, não como tinha a fundação antigamente, que nos serviu quase durante 50 anos, mas que era um trem que a gente estava lá, você via, você estava andando, tinha barata andando aqui, tinha sapo ali, tinha rato, e com as caminhas antigas, com os trem antigos, a gente entendia que Pirapora merecia, o povo de Pirapora merecia realmente um hospital digno. Então o hospital também foi, junto com todas essas obras que eu citei, foi uma obra importante. E mais importante do que isso, foram 2.408 casas que eu construí, nenhuma, Madalena, o governo federal chegou aqui de helicóptero e jogou lá de cima. Foi arrancada com muita luta, coisas que eu nunca vi outro governo, nem antes nem depois fazer, conseguir trazer. Porque eu andava nas casas das pessoas e via você, sua filha morando com você morando com sua mãe, você contava 3 famílias morando debaixo de um teto só. Então, quanto nós... E as casas eram limitadas, eram 500 casas para cada cidade, do Porto de Pirapora. Eu conseguia porque eu tinha... Aí todo mundo, mas isso é casa do governo federal, do programa Lula. Sim, mas aí tá lá. Mas só quem consegue é quem tem prestígio político, quem tem amizade política, quem tem determinação, quem tem realmente objetivo de ir focar e correr atrás. Tanto é que hoje o governo federal está construindo casas esparramadas no país inteiro, e a gente não vê uma nova construção de casas, porque hoje nós voltamos. O déficit habitacional era muito alto na época que eu construí essas 2.800 casas. Construí o bairro Jardim Primavera, construí o Shekinah, o São Francisco, a Morada do Sol. Só o Shekinah que eu não entreguei a chave, mas as casas ficaram prontas no último dia do meu governo. Aí o prefeito que sucedeu, que nós ajudamos a eleger, o Léo Silveira, ele entregou as chaves. Mas quem viabilizou e trouxe e construiu foi na minha gestão. Então as casas para mim é uma das coisas mais importantes, porque eu consegui, junto com o presidente Lula, realizar o sonho dessas pessoas e a presidente Dilma, de ter a sua casa, de poder deitar e dormir e falar, pronto, se eu for amanhã eu vou ter um teto para deixar para meus filhos, meus netos. Então isso foi muito importante para mim. Qual fator você considera que foi decisivo para consolidar a sua liderança política na região? Porque hoje você, mesmo ausente, distante da política local, você é um homem forte. Você tem os seus, eu costumo dizer, os amores de Varlon. E é isso que me motiva a estar aqui, de continuar em Pirapora, de falar que aqui eu estou e aqui eu quero morrer, porque por mais política não existe unanimidade. Você não é candidato de uma cidade, todo mundo vota em você não existe unanimidade, e isso não é nem bom, porque quando tem unanimidade você acomoda. Então eu realmente
eu ando nas ruas de Pirapora, entro no comércio, entro nas padarias, entro no supermercado. Tem ali algumas pessoas que talvez são hostis a mim no sentido de não cumprimentar, mas a maioria me abraça com um carinho fraterno, verdadeiro. Então isso me alegra muito de saber que todo o trabalho que nós fizemos, todas as dificuldades que eu sofri, mesmo assim valeu a pena. Que eu tenho tanto do passado. Ontem eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para meu amigo Messier, que a gente passa na porta, ele bate a mão, tem o maior prazer que eu desço e que abraço ele, e desse jeito é o dia todo. Isso é o oxigênio e é a energia para a gente continuar entendendo que valeu a pena, tudo valeu a pena. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. A política, a gente sabe que é marcada por decisões administrativas e também por questionamentos públicos. Ao longo aí da sua carreira, diferentes episódios eles acabaram sendo analisados pela justiça e pela opinião pública. Eu creio que a opinião pública, de uma forma política, eu costumo dizer, o fogo amigo, ele foi o que mais pesou em algumas questões. Como você explica isso? Olha, Pirapora toda a vida teve uma política muito feia, vou usar um termo aqui bastante pejorativo, bem nojento, que era o denuncismo. Todo mundo que estava no poder, eu lembro desde a época de Walid Abdala, desde a época de ex-prefeito Leônidas, a gente via que quem estava fora do poder, quem perdeu a eleição, vivia no denuncismo, e o denuncismo era muito radical, e a perseguição e tudo mais. E eu não fui diferente disso na minha gestão. Tanto é que hoje eu experimento diferente. Quem está lá, eu não me incomodo, eu não gravo, eu não saio fazendo vídeo, eu não saio fazendo denúncias. Porque denúncias, Madalena, para fazer tem muitas. Como se você hoje for na Fundação Hospitalar, eu vi hoje de 3 médicos que eu tive com eles hoje de manhã para tratar de um assunto, e eles falam que dentro do hospital tem mais advogado do que médico. E se você for procurar os advogados que tem lá, a maioria são de fora. Então denúncia para fazer para o Ministério Público tem muito. Porém, eu quis fazer diferente. Eu quis estar longe disso tudo, deixar o prefeito Alex trabalhar, as pessoas o escolheu, o bom ou ruim, o mandato dele. Então não é de mim, do meu grupo político, que ele vai sofrer essas perseguições e o denuncismo, porque eu quero fazer diferente. Tudo que fizeram comigo de me denunciar, porque assim, perderam a eleição para mim várias vezes, para mim, para o nosso grupo político, e quem perdia tentava buscar um segundo turno através do denuncismo. De tudo aquilo que eu sofri, de toda a sorte que eu sofri, isso não é falado, isso não é divulgado, mas diariamente são arquivados denúncias que fizeram para mim que não teve fundamento, centenas de processos que eu fui absolvido. Ninguém dá notícia disso. Todo mundo só dá notícia daquilo que eu fui condenado, daquilo que a gente praticou, porque eu tenho a tranquilidade de saber que errado nós não fizemos nada. Era as práticas de formalização da prefeitura que ela é feita. Por exemplo, eu tive um processo que eu fui condenado porque a moça que autorizava os combustíveis lá na Secretaria de Saúde para as ambulâncias, em vez dela dar para cada ambulância que ia viajar uma autorização, olhando a quilometragem do carro e tudo mais, ela fazia como as ambulâncias viajavam, chegavam 4 horas da manhã e já trocavam de motorista, outros já pegavam. Então era mais cômodo num feriado, no fim de semana, era deixar um bloco de nota de abastecimento. Na época, hoje é cartão, mas na época era autorização mesmo para os postos de gasolina. E aí tem um controle interno, e isso não era feito, porque tinha que fazer, tinha que chegar, olha, o motorista tal, a ambulância tal, o quilômetro tal, e aí você tem os problemas gerados por outros da gestão, mas tudo quem responde e paga é o prefeito. O Marcelo agora está tendo um problema, porque eles falam que é desobediência judicial, porque chegava as intimações do Ministério Público, lá para a Secretaria de Ação Social, a pessoa que recebia a intimação ou o requerimento de que eles estavam solicitando, engavetava. O fórum, o oficial entregava para uma Secretaria de Saúde, que seja de Ação Social ou de Obras, e lá as pessoas não davam o segmento, mas quem responde é o gestor, é o prefeito, a prefeita, que for. Então
Então você entende que esses erros, ele foi por parte da escolha ou da equipe? Esses erros... Ou porque realmente houve uma perseguição política? Não, a perseguição é 90%. 10% é dos erros, das escolhas nossas de colocar pessoas erradas no lugar certo. Das pessoas que estão lá, não dá importância devida no controle de uma gestão pública, porque o nome deixa claro, é público, é dinheiro público, é gestão pública, é equipamento público, tudo tem que ser olhado com zelo. E aí sim a gente tem essas dificuldades mesmo, mas 90% é o denuncismo, é a dor de cotovelo de quem perde a eleição e parte para cima. E essa prática no Pirapora eu acompanhei ela tem 30 anos. Desde a época de Alide a gente acompanha isso. Todos não foi diferente. Se pudesse voltar uma decisão administrativa que gerou controvérsia, qual seria e o que faria diferente? Eu dou muito exemplo, foi da gestão do presidente Bolsonaro. Quando eu via Bolsonaro desafiando o judiciário, eu falava, olha, ele está sendo imbecil igual eu. Ele não entende que ser presidente, o presidente não manda prender e não manda soltar. Ele está desafiando a justiça. E eu cometi esse erro quando eu fui prefeito por causa do interesse de dar uma festa bonita para o povo de Pirapora. E ali houve o denuncismo dos opositores nossos tentando barrar a nossa festa. E eu desafiei a justiça. E isso eu me arrependo muito, isso eu falo com toda humildade. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito a idiotice que eu fiz, eu não faria a falta de experiência minha, mas no afã do entusiasmo. Então, quer dizer, para ter a festa, as bandas contratadas, os músicos contratados, tudo mais, 15 horas antes de encerrar a festa, a justiça manda bloquear a festa. E os cantores, eu lembro que na época o Gustavo Lima estava na cidade, ou era aqueles meninos, César Menotti e Fabiano, já estava na cidade. Então, eu falei, vai ter festa de qualquer maneira, nem que eles toquem aqui no meio da rua e tal. E não era assim. O judiciário é eles que prendem, eles que soltam. E com isso, virou uma perseguição, porque você acaba que quando você desafia um, você desafia todos eles. Então, hoje, com muita humildade, eu arrependo muito disso que eu fiz. E eu vi Bolsonaro desafiando o judiciário, desafiando. Deu o que deu. Verdade. Seu nome ele sempre esteve envolvido em algumas situações judiciais ao longo dos anos, e esse volume de processo, o que você fala? Foi por causa do denuncismo ou realmente a perseguição? Foi por denuncismo, só para você ter ideia, a promotora e a juíza, porque eles me prenderam em 2012. Sim. E foram embora, mas um dia antes de ir embora, eles fizeram 86 denúncias contra mim. Todas as denúncias que eram copia e cola, e aí para mim, como um advogado meu falou, eles pegaram uma linhazinha fininha e enrolaram tanto em mim que virou uma corda. Então, porque foi aquilo, quando eu desafiei eles por causa daquela festa, eles falaram, deve ter pensado, tá bom, então você me aguarda. E foi feito isso, então mas se for apurar, quem errou foi eu. Eu cometi o erro de achar que ser prefeito, de querer impor uma festa acima de tudo. Eu não podia ter feito isso, eu preferi não ter tido a festa naquele momento. Mas por trás da figura pública também existe o homem, o pai, o chefe de família, e muitas vezes os impactos da política, ultrapassam o ambiente institucional. O que mais pesou emocionalmente para você e para sua família durante o período aí de investigação, de realmente... Não, é claro que quando você sofre, você não sofre sozinho. Sim. Você sofre com a família, sua família sofre. Meus filhos, igual a mim, eles cresceram no meus colos, vendo eu discussando, vendo eu fazendo política, em reuniões, eles brincando, a gente fazendo reunião, a gente fazendo política, todos eles participaram. Então a minha sorte é que com todo o sofrimento que eles tiveram, porque quando você é atingido e ferido, você, toda a família, desde os filhos, mulher, irmãos, irmãs, sobrinhos, todo mundo sofre. Mas eles sabiam que a perseguição era implacável. Olha, Manu, se você pesquisar, você vai ver, são centenas de processos que eu fui inocentado, centenas. Não estou falando de dezenas, não, nem unidade, estou falando de centenas. Então,
que todo dia, inocentado por falta de fundamento, falta de prova, falta disso, falta daquilo, inconsistência, e fora inquéritos, muitas dezenas que não foram para frente porque não tinha. Bom, mas com isso é isso, meus filhos sofrem, minha mulher sofre, minha família toda, mas todos eles sabiam que eles me conhecem. Meus filhos são do berço lá de casa, eles conhecem minha índole, eles conhecem meu caráter, minha idoneidade, minha honestidade, então eles sabem que por trás disso não tinha outra coisa do que ser perseguição política. Houve algum momento que você pensou em abandonar a política definitivamente, olhar assim e falar, não quero mais isso? Eu acho que, não vou te mentir não, que talvez em alguns momentos eu pensei isso sim, e talvez eu ainda penso, mas por outro lado, quando você vê que o lado bom das pessoas, as pessoas que gostam, as pessoas que te aplaudem, as pessoas que te incentivam, que te motivam, talvez te faz a entender que a cidade ainda precisa do seu talento, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua de tudo aquilo que a gente tem que pode dar. Então, não sei o futuro, vou ver o que Deus vai definir. Depois de décadas na vida pública, toda liderança política, ela acaba sendo lembrada por seu legado. Se você pudesse escolher hoje uma frase para definir sua história na política do norte de Minas, qual seria? Uma frase para definir minha política no norte de Minas? Não, eu definiria o que me motiva mais e que eu gosto muito. Por que eu gosto de ser gestor? Porque eu gosto de servir, eu nasci para servir. E o fato de eu nascer para servir, quando você nasce para servir e você não tem um instrumento para ajudar as pessoas, você fica muito limitada. Eu tenho certeza que se você tem um coração bom, que eu sei que tem, você tem vontade de ajudar mais pessoas, mas você não dá conta de meter a mão no seu bolso para ajudar. Então, quando você tem um instrumento que é a prefeitura para fazer o bem, para servir, para ofertar saúde, olha, eu como prefeito, uma das coisas, além de botar um hospital à disposição e que tinha um atendimento ótimo, que fazia cirurgias todo dia, ajudava as pessoas, eu lembro que eu tinha um método de fazer uma quantidade, dezenas de cirurgia bariátrica por ano. Eu definia, vou fazer 20 cirurgias, porque a cirurgia bariátrica é cara, mas eu sabia que as pessoas iam ser eternamente gratas. Então, hoje eu tenho aqui uma centena de pessoas que fez cirurgia bariátrica em Pirapora e que a gente atendeu de outras cidades, porque o hospital não é de Pirapora, ele é regional. E que hoje tem um carinho, uma gratidão por mim. Então é isso, é você ter o instrumento. O que me faz ser gestor, o que me fazia gostar de prefeitura? Eu falo muito que eu fiquei 30 anos dentro de uma prefeitura, entre os mandatos que eu tive, mandatos que eu fui lá com meu tio quando era prefeito, de minha mulher, e com isso é você ter um instrumento para ajudar as pessoas, um instrumento para servir. É uma pessoa que está ali numa fila para fazer uma cirurgia há meses, há anos, e vai no serviço público e eles só recebem um não, ou então um empurrando com a barriga para o mês que vem. Eu tinha um instrumento que eu gostava, que era a prefeitura, para poder dar a casa, para poder dar o remédio, para poder dar a urna, para poder dar a cirurgia, para poder dar o teto. E é isso que me fazia, o que me movia a fazer política e continuar na política, é poder servir. Como você gostaria que a sua história fosse lembrada daqui 20, 30 anos? Não, eu não posso falar como que eu gostaria como ela fosse lembrada, porque cada um vai lembrar do detalhe que viveu, que passou, que conviveu. Eu não vou pensar como que eu vou querer que as pessoas lembrem, eu só vou entender que eu tenho certeza que dentro daquilo que a gente pôde contribuir, eu contribuí muito, fiz a diferença. Pirapora era uma cidade acanhada, uma cidade marginalizada, a gente abriu, nas épocas nossas a gente pôde trazer o turismo, realmente ele deu uma alavancada, a gente fazia festas, que eu lembro, festas com bandas de renome nacional, que você ia achar estacionamento cá em cima na Pio 12 ou na Avenida Brasil, ou você não achava no centro, era tudo tomado de gente, só eu saía para rodear, eu olhava as placas dos carros,
era tudo carro de fora, que vinha gente de tudo quanto é lugar. Então, eu tenho certeza que com toda a dificuldade que a gente teve, tudo que foi de ruim que a gente viveu, mas nós tivemos muito mais momentos bons, muito mais ter ajudado as pessoas e ter servido as pessoas e saber que nós contribuímos com a cidade, que a cidade impulsionou, que a cidade desenvolveu e que a cidade deixou de ser aquela cidadezinha acanhada e virou uma cidade justa, agradável e boa de se viver. O que a política te deu, que você jamais teria fora dela, e o que ela lhe tirou, que faria você pensar duas vezes? Não, isso falo e canto de verso e prosa, porque eu venho, Madalena, eu sou empresário, olha, eu comecei minha vida, isso foi contato com as políticas. Eu com 10 anos de idade, enquanto meus amigos saíam, porque a gente veio da pobreza, a gente dormia 3 numa cama só. Lá em casa era 3 irmãos dormindo numa cama só. A gente, quando eu morava em Montes Claros, a Copasa cortava água, a gente ficava 6 meses sem água. Isso eu falo sem vergonha e minha família toda sabe que é verdade, quem nos conhece. A luz, eu lembro a luz indo embora, a gente ficava, era 15 dias sem energia, puxando um fio de luz da casa do vizinho, coisas desse tipo. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, quando meus amigos saíam com um engraxate, eu toda a vida gostei de trabalhar e gostei de ter meu dinheiro, meus amigos saíam com a caixinha de engraxate para trabalhar, eu já era mais ousado, eu saía com a caixa de engraxar sapato, que antigamente tinha isso muito, a gente ia nas casas engraxar sapato, hoje que não tem isso mais. Eu nunca mais vi um engraxate. Mas eu saía com a caixa de engraxar sapato e saía com um balde para lavar carro, porque a casa que não tinha um sapato para me engraxar, já tinha um carro para me lavar. Então, quando chegar no final do sábado e do domingo, ou que dia de semana eu também ainda saía, eu tinha dinheiro que me mantinha para me comprar minha roupa, meu sapato, minhas coisas. E daí eu fui virar empresário. Eu com 19 anos, eu tinha uma empresa muito grande em Montes Claros, chamava Agromontes, e eu lembro que com 22 anos de idade eu já tinha 4 carretas novas, Volvo, Scania e tal. E com isso, eu já era empresário. Então a minha situação antes de entrar na política, ela era melhor do que hoje. Meu patrimônio era líquido, era desimpedido, desembaraçado, não tinha as dificuldades que eu tinha hoje. Então a política me tirou isso tudo, mas em contrapartida disso, a política me tirou... eu tinha uma condição financeira muito melhor do que eu tive durante eu era prefeito e depois que eu passei por prefeitura, mas eu não ia ter a satisfação e o prazer de ter servido a milhares e milhares de pessoas. Então, se eu botar na balança, eu ainda preferia a política, porque a política me deu a condição de servir, de ajudar. E isso me enche o coração e a alma de alegria. Para encerrar nossa conversa, nós vamos para um bloco de respostas rápidas, perguntas curtas e diretas. Vamos lá. Política em uma palavra. Precisamos dela, não tem como falar de uma palavra. Ninguém vive sem política. Tudo que você pensar na sua vida, antigamente eu ouvia muito rápido, você falou que é só uma palavra, mas não deu conta. Tudo que você ouvia, todo mundo falar, a igreja tal é a política, não mexe com política. Todos nós temos que fazer política, porque tudo que nós vivemos, se nós temos saúde é uma decisão política, se nós temos educação é decisão política, se tem asfalto na rua, tudo é decisão política. Então, a política é importante na nossa vida. Poder é missão ou é tentação? Eu vou falar um pouco dos dois, é tentação e ambição. Porque você pega lá em Brasília, 80% dos deputados pagam para ser deputados, 80% dos senadores pagam para ser senadores. Por que eles pagam? Porque eles querem o poder. Então, é a ambição pelo poder. Um acerto que poucos reconhecem. Um acerto que o povo não reconhece foi a prefeita Marcela, que o povo reconhece, mas talvez nem todos. Ela era determinada uma boa prefeita, e a gente estava lá. Só não desempenhou melhor, porque 2 anos do último mandato dela, todo o recurso do Estado, que é o ICMS, que é o dinheiro mais importante que entra no município, que é do ICMS, e o recurso do IPVA dos carros, o governo Pimentel tirou de todas as cidades de Minas Gerais. O governo Pimentel perdeu o controle do governo e ele retirou das prefeituras, não repassou a parte do ICMS e dos IPVA. Quando Marcelo estava encerrando o mandato dela,
assinou um termo com o governo Pimentel que eles iriam repassar esse dinheiro em 24 parcelas. Aí pronto, ela perdeu a eleição, o prefeito atual recebeu o ICMS e o dinheiro do IPVA da gestão dele e recebeu as duas gestões do governo de Marcela. Isso é todas as cidades de Minas Gerais. O momento mais feliz da sua carreira? São muitos momentos felizes, mas vamos dizer que o que mais me enchia de orgulho era os momentos que eu estava entregando para as mães a chave da sua casa, que mesmo que tinha menos recursos do governo federal, mas tinha recursos do município, mas que eu lutei, briguei, conquistei, fiz empenhos lá em Brasília para poder trazer milhares de casas para as mães e pais de família. Todas as casas do Jardim Primavera, que é a Cidade de Deus, do Shekinah, do São Francisco e da Morada do Sol, quem trouxe, quem conquistou e deu para essas famílias foi eu. O governo Lula lança um programa, mas se o prefeito não é determinado para poder trazer, as outras cidades levam. E as que não tiveram isso, por exemplo, enquanto eu trouxe 2.800 para Pirapora, na época, os gestores não levaram para Moritzeiro, não levaram para Vaz da Palma, não levaram para Lagoa dos Patos, mas eu trouxe para Pirapora. O momento mais difícil da sua vida política? O momento mais difícil da minha vida política foi quando eles me acautelaram, me prenderam, justamente por causa da política. Se não fosse política, jamais isso aconteceria comigo. Um sonho que você ainda gostaria de realizar? Mas isso são muitos, todo mundo tem muitos sonhos para realizar. Um sonho que eu ainda gostaria de realizar é ver cada vez mais o povo de Pirapora bem e feliz. Uma mensagem para aqueles que te acompanham e para aqueles que vão ver o vídeo só para depois criticar também. Sim, é claro que todo mundo que vai ver, uns vai aplaudir, outros vai criticar, isso faz parte, ninguém agradou 100%, mas eu quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento a quem encontra comigo e fala: o povo de Pirapora foi muito injusto, foi muito ingrato com você, olha o que você fez por Pirapora, olha o que você fez pelas pessoas de Pirapora, porque realmente, se você pegar e olhar as grandes obras emblemáticas, todas as grandes avenidas de Pirapora, quem fez foi na minha gestão e da prefeita Marcela, todas as obras emblemáticas como Centro de Convenções Ola, Hospital, Centro Viva Vida, e assim, se a gente for enumerar, são tantas coisas que quase não coube num book dessa grossura aqui, de todas as nossas realizações. Então, é saber que eu sou muito grato. Não existe essa história de que o povo foi ingrato comigo ou que me abandonaram. O povo de Pirapora foi muito grato comigo, me elegeu. Eu vim de Lagoa dos Patos e eles me elegeram muito bem. Na época foi a maior votação da história. Depois me reelegeram, depois me ajudaram a eleger o ex-prefeito Léo Silveira, depois me ajudaram a eleger minha esposa Marcela. Então eu sou muito grato ao povo de Pirapora, jamais. E ninguém também nasce grudadinho naquele candidato ou naquele político e tem que morrer grudadinho. A política é dinâmica. Tem uma máxima que fala que os inimigos de ontem podem ser os amigos de hoje, como os amigos de hoje podem ser os inimigos amanhã. Então isso é o ciclo da política, ela vai e volta e faz parte da política. Eu sei conviver com isso muito bem, mas o que importa é que eu tenho uma gratidão imensa com o povo de Lagoa dos Patos e o povo de Pirapora. Entre realizações administrativas, políticas e questionamentos públicos, a trajetória do Wagner, ela segue presente no debate político da região. Ouvir você é parte essencial do jornalismo e da construção da memória de uma cidade. E essa foi a nossa intenção. O Aqui Acontece te agradece pela receptividade. Eu que te agradeço o espaço, te agradeço usar esse canal que você tem, que é tão visto e tão assistido, como eu falei aqui no início, te falar que você está no caminho certo, você está de parabéns por essa imparcialidade de ouvir todos e todas e todos os segmentos, dar voz àqueles que não têm voz, e com certeza eu fiquei aqui muito grato pela essa oportunidade e te falar que você está de parabéns, está no caminho certo.
e eu estou à disposição sua e do povo de Pirapora. Um abraço para todos e muito obrigado.